Salve professora, bom dia pessoal. Vamos estar aqui apresentando nosso trabalho aqui, eu juntamente com o meu grupo. A gente está aqui reunido nessa residência aqui desconhecida, mas vamos estar apresentando nosso trabalho denominado Pão Careca. Né? A gente vai estar falando um pouco sobre o contexto histórico do pão, o desenvolvimento, como age a fermentação e muito mais. Vamos aí pro vídeo, é nóis. É nóis. Nóis. No céu tem pão, pão, pão. No céu tem pão, pão, pão. No céu tem pão. O contexto histórico do pão. O pão é um dos alimentos mais acessíveis do país. Falando um pouco do contexto histórico, eu vou citar aqui como foi criado o primeiro pão, o desenvolvimento, o melhoramento e como é o pão atualmente. Começando explicando de forma geral, o pão tem vários nomes como pão francês, pão rústico, bengala, filão, pão caseiro, pão de cereais, ciabatta, bisnaguinha, pão sírio, pão doce, pão australiano, pão de forma, pão italiano, pão integral, e esses são alguns tipos dos pães que variam da receita original. O pão é um dos alimentos mais tradicionais em todo o mundo. O pão tem a teoria de que ele surgiu entre 6 a 12 mil anos atrás, quando os egípcios fizeram a primeira fermentação da farinha de trigo. Naquela época, o pão era considerado básico, porém de poder, e naquela época os pães que eram preparados com as melhores farinhas de trigo eram destinados aos ricos. Os primeiros pães eram feitos de farinha misturada com fruto do carvalho e eram achatados, duros, secos e muito amargos. Bora comer um pãozinho. Maravilha! Para que houvesse um consumo, o pão era lavado várias vezes e depois era assado sobre as pedras ou embaixo das cinzas. O primeiro pão assado em forno de barro foi há 7.000 anos antes de Cristo, no Egito, onde mais tarde foi descoberto o fermento. Antes da queda do Império Romano, os pães chegaram na Europa e eram produzidos nas padarias. Após a queda do Império, os pães precisaram ser produzidos nas casas e a partir do século XIII, a França começou a melhorar a produção do pão. O processo de fermentação foi uma técnica desenvolvida por volta de 4.000 anos antes de Cristo, pelos egípcios, influenciando o aspecto do pão que conhecemos hoje. Os pães naquela época eram usados até como moeda. Os faraós usavam como pagamento para serviços realizados. O pão passou por diversas formas de preparação durante todo o período histórico. Hoje em dia, o pão está disseminado pelo mundo. Sua fabricação envolve vários métodos diferentes, que resultam em uma variedade enorme de tipos e qualidades de pães. Apesar desse desenvolvimento, uma boa parcela da população mundial ainda não tem acesso a esse alimento cotidianamente. No Brasil, o primeiro documento que narra um brasileiro consumindo pão foi a Carta de Pero Vaz de Caminha. Quando os portugueses chegaram com seus barcos no Brasil, trouxeram pães, os índios provaram a primeira vez, e a experiência não foi boa, pois era algo novo e também por conta das viagens, os pães estavam extremamente duros. Pão. No céu tem pão, pão, pão. No céu tem pão, pão, pão. No céu tem pão. No céu tem pão. Nós vamos estar apresentando agora os ingredientes que nós vamos utilizar para fazer o nosso pão simples, sovado e salgado. Nesse projeto a gente vai estar utilizando um ovo, 3 colheres de açúcar, 1 colher de sal, 1 meio de xícara de óleo, 1 meio de xícara de água, 5 xícaras de farinha de trigo e 1 colher de fermento biológico seco. A receita que utilizamos, nosso amigo Luiz produz na padaria a qual ele trabalha. Em uma tigela, colocamos o fermento biológico seco, as 3 colheres de açúcar e 1 xícara de água morna, sem estar muito quente para não matar o fermento, já que é um micro-organismo vivo. Esse processo é bem importante para dissolvermos bem o fermento com açúcar, já que as leveduras se multiplicam rapidamente consumindo o açúcar no processo de crescimento. E também para que o pão cresça bastante e não fique com cheiro ou gosto de fermento na massa. Após misturar bem, colocamos o ovo inteiro, meia xícara de óleo e sal a gosto. Colocamos as 5 xícaras de farinha de trigo aos poucos, misturando bem a cada xícara para facilitarmos o processo de solvação. Repare que nesse processo a massa já está bem mais densa e temos que utilizar as mãos para podermos misturar e começar o processo de solvação. Repare que nesse processo retiramos a massa de dentro da vasilha e começamos a sová-la em cima da mesa.
Para sová-la, colocamos um pouco de farinha em cima da mesa e começamos a moldá-la, até chegar ao ponto em que ela não gruda mais a mão e fica bem lisa. Após cerca de 10 minutos sovando, chegamos a esse ponto, a qual ela não gruda mais a mão e aí ficou bem lisinha, pronta para esticarmos e deixarmos descansando para o seu crescimento. Nesse outro momento, retornamos a massa para dentro da vasilha com um pouco de farinha e deixamos descansando por cerca de 1 hora. Após 1 hora, retiramos a massa da vasilha qual estava e colocamos em outro. Por conta da baixa temperatura, não cresceu quanto esperávamos, mas cresceu o suficiente para podermos assar. Nesse momento, decidimos separar a massa em diversos pãezinhos, para levarmos ao forno e assar mais rápido. Após levarmos ao forno pré-aquecido em 240 graus, 20 minutos depois estávamos assim. Por conta do calor, podemos perceber que os pãezinhos cresceram um pouco mais do que estavam no início. Cerca de 40 a 50 minutos depois, já podemos retirar os pães do forno. E esse foi o resultado final. Esse foi o resultado do pão. Só por dedinho dele. Come um pedacinho aí pra gente ver. Delícia, viu? Tá quente. Tá quente, acabou de ser do fogo, mas é isso. Do forno. Passar a manteiguinha, ó, chega d'água na boca. Ó como derrete. Delícia. Valeu, Carla, tamo junto. Pão quentinho. Chega a manteiga derrete. Pão, pão, no céu tem pão, pão, pão. Mesmo sem nenhuma experiência com a produção de pão, esperávamos isso e não isso. A produção foi demorada, cerca de 2 horas, e o crescimento da massa não foi como esperávamos. Talvez pelo tempo não estar tão quente, estando assim mais frio. E provavelmente por não termos tanta paciência para deixar o fermento agir. O gosto também não foi um dos melhores, mas era comestível, caso estivéssemos passando fome. Mesmo assim, acredito que foi superior ao que os egípcios produziam antigamente. Maluco, rapaz? Tá maluco? O fermento biológico é feito com levedura, que é um fungo unicelular. E ele é muito utilizado na fabricação de bebidas alcoólicas e na produção de pães, bolos, etc. Esse fungo é chamado de anaeróbio facultativo, ou seja, quando ele se encontra em um ambiente em que há pouca oferta de oxigênio, ele fará a respiração anaeróbia, que é a fermentação alcoólica, e produzirá gás carbônico e álcool etílico. Quando esse fungo se encontra em um ambiente onde há muita oferta de oxigênio, ele fará a respiração aeróbia e não produzirá álcool, mas sim água e gás carbônico, que é responsável por formar as bolhas que inflam e tornam a massa mais macia. No pão, quando a massa é aquecida no forno, as leveduras se multiplicam rapidamente, consumindo o açúcar e o amido contido na farinha. Como resultado, as leveduras liberam álcool, que dão sabor ao alimento, e também gás carbônico, que é responsável pelo crescimento da massa. O glúten, que é uma combinação de 2 tipos de proteína presente na farinha, deixa a massa elástica e permite que o gás carbônico fique aprisionado em pequenas bolhas, tornando a massa esponjosa, macia e fofa. Ah, agora eu entendi! Nesse trabalho conseguimos entender como surgiu o pão, como o pão foi se desenvolvendo, as diferentes populações que foram desenvolvendo e criando versões dos pães, uma experiência nova para o grupo de produzir um pão, entender o processo de fermentação e entender como o fungo age no crescimento do pão. Foi muito interessante aplicar a receita e desenvolver o nosso próprio pão, pois é algo fácil que exige um cuidado nas fases de preparação para se obter um bom e bonito resultado final. Essa foi o nosso trabalho sobre o pão careca. Observação: matamos cerca de 16 gramas de fermento porque jogamos água fervendo. Com isso, tivemos que comprar outro.
céu tem pão, pão.